Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, com o capítulo 17, Sede Perfeitos, o tópico 7, o dever. Muitas religiões ao longo da história cumpriram um papel de legislação humanitária, social, organizacional, pretendendo, por meio de normas, de regras de conduta, fazer com que nós pudéssemos controlar os nossos impulsos, os nossos instintos mais brutos, a fim de que nós pudéssemos pacificar as nossas emoções mais brutas, mais raivosas, conter as paixões muito exacerbadas de todo tipo e assim por diante. Então a religião tem um papel bastante importante no contexto civilizatório. Isso desde lá dos povos mais antigos. Quando a gente compara tribos isoladas do convívio social, como em alguns locais na África ou na Amazônia ou em regiões mais remotas, a gente percebe que a crença religiosa ela se mistura até mesmo aos governos, ela se intercala nas relações sociais de tal maneira que é difícil dizer o que é uma conduta civil ou uma conduta religiosa. Com o povo hebreu, isso não foi diferente. O que passa a regular a comunidade dos hebreus, não nasce ali em Abraão. Naquele período, eles ainda se encantavam com outras religiões, com outros deuses próximos deles, os cananeus, ali na Mesopotâmia, e pouco a pouco é que essa manifestação religiosa, espiritual, vai se consolidando. E o auge disso é justamente com Moisés. Moisés, que havia crescido no berço do faraó, recebido as lições iniciáticas daquele conhecimento importante, um conhecimento profundo sobre a vida após a morte, sobre a relação com seres de outros planetas, sobre o domínio da mente, o controle do corpo físico e uma série de procedimentos de magia, digamos assim, mediunidade e etc. Mas esse ser educado entre os egípcios sentia no seu coração uma falta, uma ausência, uma conexão com a sua origem, que era judaica. Então ele sai, deixa o palácio, vai para o deserto, passa por algumas desventuras e depois ele vai se dando conta de que ele precisava não desenvolver ainda mais a conexão com aqueles chamados deuses dos egípcios, mas com o Deus único do seu berço materno, que era o Deus judaico, Yahvé ou Jeová, ou várias outras denominações, mas que era esse Deus, vamos dizer assim, na visão do grande Criador, da grande fonte criadora e de uma inteligência suprema similar ao que Kardec depois, no século XIX, nos apresenta. Ele teve uma epifania, depois de muito tempo, refletindo a esse respeito. Isso não veio ao acaso, foi uma busca profunda dele, como João Batista também fez no deserto, como o próprio Jesus fez. Então, Moisés se dá conta de que essa conexão com esse ser divino, ela tem um dever moral. Não basta saber quem é Deus ou como é Deus e se comunicar com Ele. Mas o fato de se ter descoberto isto produz uma responsabilidade.
da mesma maneira que Buda sentiu, né? Buda, quando fez a sua iluminação, ele tentou até ficar na montanha como eremita, depois em várias outras comunidades, fazendo vários exercícios espirituais, mas ele percebe, na verdade, que o papel dele é entre as pessoas. A partir do momento em que a gente desperta para Deus, a gente tem o dever de mostrar o caminho para aqueles que não despertaram. Então, é ali que surge essa verdadeira noção de dever. E a partir desse momento, o dever espiritual se cruza com o dever social, criando um dever moral, e Moisés resgata o povo do Egito, da escravidão do Egito, e conduz à terra prometida. Claro que não sem antes fazer com que aquele povo também passasse pelo deserto, também passasse pelas dificuldades, recebesse do alto os esclarecimentos e as regras. Então, os deveres formais que eles deveriam seguir, sintetizados nos 10 mandamentos, mas há mais de 600 outros deveres consolidados no Talmud. E assim, aquele povo vai se reorganizando, geração a geração, para consolidar uma ideia de sociedade que se interliga com esse Deus e que esse Deus se interliga nessa sociedade, né? É o que hoje a gente chama de teocracia. Não é um mundo ideal, é um mundo transitório, uma condição transitória de educação moral, de educação de um comportamento espiritual, religioso, ainda aprisionado em superstição, em rituais, em procedimentos, em sacrifícios, mas necessário. E a gente às vezes tem que olhar isso no contexto histórico. Não dá para julgar esse comportamento 2000 anos depois, 5000 anos depois, né? Nós temos que olhar isso naquele contexto histórico onde nós também nos encontrávamos, naquele estágio. Bom, é claro que, decorrido esse tempo, seria muito bom se toda a humanidade tivesse evoluído na mesma medida, no mesmo grau de consciência a respeito disso. Mas, infelizmente, não. Nós temos deslocamentos de compreensão a respeito da espiritualidade, principalmente a partir do século XX, onde há um crescimento muito grande do ateísmo, né? Isso se dá a partir de uma crítica dos excessos da religião, né? O ateísmo não surge por acaso. Quer dizer, a gente como espírito vai se enjoando, se enojando do comportamento atrelado ao poder, aos desmandos, aos excessos, aos desvios morais dos religiosos. A gente também se arrepende dos nossos próprios excessos, e aí parece que o remédio disso é produzir uma certa aversão. Imagine que nós estivéssemos envolvidos em uma circunstância de consumir demais determinado alimento, né? Vamos dizer assim, que está na moda, pistache, né? O ano passado explodiu pistache, tudo era pistache, né? E aí todo mundo comendo pistache em todo lugar, aí de repente caia, né, o consumo de pistache, porque todo mundo enjoou de pistache, né? Então, mal comparando, 2000 anos de uma religião distorcida, de uma religião que usa o poder, o nome de Jesus, para guerrear, para matar pessoas, para conquistar territórios, né, para se consolidar, para vender, né, salvação e etc. Tudo isso vai produzindo um asco, né, um desgosto intenso. Então, aqueles que vão reencarnando no século XX, XIX, XX, vão se afastando dessas religiões. Vêm alguns espíritos com a missão de desconstruir essa ideia fanática, dogmática da religião, e contemporâneos ali de Kardec, um pouco depois dele, né? E isso vai chamando a atenção da humanidade para um certo ateísmo. E agora nós estamos vivendo, 150 anos depois, aproximadamente, né, o oposto. Quer dizer, nós estamos começando a sentir falta da espiritualidade. Então, os espíritos que nascem agora, eles não querem se envolver na religião, mas eles querem uma espiritualidade livre, digamos assim.
E esse sentido de espiritualidade livre traz também atrelado o conceito de um dever livre. Será que existe dever livre? Mas eu vou tentar explicar. O que nós fazíamos atrelados às religiões ou aos controles sociais muito rígidos, né, dos reis, dos imperadores, né, dos grandes governos como Roma, Grécia e Pérsia e assim por diante, era nos submeter porque alguém dizia que nós devíamos fazer isso ou aquilo, né? É como tem a lei hoje. A gente gostaria muito de andar num carro rápido, numa velocidade infinita, mas nós não podemos, porque existem medidas de segurança, de controle de velocidade, e há uma vigilância em cima disso com uma punição. Se a gente correr, a gente vai pagar uma multa, e se a gente causar um acidente, a gente vai responder por crime de lesão corporal ou homicídio. Então, essa ideia de poder que nos obriga e restringe, que castra a nossa vontade, a nossa liberdade, então isso começa a ser colocado em xeque. Antes, nas revoluções, na era das revoluções, a partir do final de 1600, a gente percebe uma vontade de trocar um poder pelo outro, né? Então, provoca-se uma revolução, derruba-se o rei, mas uma outra pessoa assume o poder também mandando. Então, esse tipo de revoluções, de sucessões de poder, são muito comuns na história, um poder sucedendo o outro. Mas, de repente, as pessoas se darem conta de que nós não precisamos nos comportar de uma maneira fraterna, vamos dizer assim, porque alguém manda que a gente faça. É possível que a gente desenvolva a consciência disso. Então, quando essa liberdade dogmática, né, religiosa, caminha em paralelo a um desenvolvimento da consciência social, nós podemos questionar as leis, nós podemos até fazer uma desobediência civil, digamos assim, de determinados mandamentos que são ou contraditórios, imperfeitos demais, ou que ao invés de ajudar a sociedade, nos ajudar, eles atrapalham, né? Porque eles protegem eventualmente alguém e não a gente. Então, nós podemos ter um comportamento crítico, um comportamento audacioso de desafio daquilo que está na norma. Mas vejam, eu não estou falando aqui de uma anarquia, né? Ou de um sistema que alguns defendem de anarcocapitalismo, né? Então, não se sujeitar à lei porque é uma lei, ou porque é um governo, ou porque é um sistema. Não é sobre isso, né? Mas é ir ganhando a consciência do dever em si, no contexto da fraternidade. E quando a gente olha o Evangelho de Jesus, há 2000 anos, a gente vai ver que Jesus vivia exatamente assim. Ele era judeu, obviamente, respeitava a comunidade judaica, se desenvolveu no meio dos judeus, os pais dele, né, os avós, a família dele, estava dentro do contexto judaico, seguia os procedimentos rituais. Se fosse hoje, eu diria assim, ele foi batizado. Ele não foi batizado, ele fez o Bar Mitzvah, que era a iniciação aos 12 para 13 anos, no templo de Jerusalém. Quando ele nasceu, ele foi apresentado, né, aos sacerdotes do templo. Então ele cumpriu a ritualística judaica. Mas ele fez isso por vamos chamar assim, um dever social de boa convivência, né? E até porque, se ele não fizesse isso, a família dele seria perseguida e seria expulsa, porque os judeus não aceitam, até hoje, né, entre eles, pessoas que não respeitam e reproduzem os procedimentos ritualísticos que eles acreditam serem os corretos, serem aqueles herdados dos seus patriarcas, principalmente da lei mosaica. Então, a família era obrigatória, já que ele estava ali, ele tinha que ser inserido nisso. Mas ao invés de fazer isso apenas por dever, eles faziam isso por amor, né?
Eles desenvolviam uma visão de amor estando ali. Então era por um dever cívico, religioso, mas principalmente por uma boa vontade, digamos assim, de fazer aquilo. E depois, na fase adulta, Jesus dá mostras de que questiona alguns desses rituais, né? Por quê? Porque eles são errados. O primeiro deles é da desigualdade de tratamento que era dado às mulheres. Então Jesus imediatamente dá o tratamento igual, traz as mulheres para o seu convívio e coloca elas até em posições de destaque importantes. Não formalmente, porque isso criaria um problema, inclusive para elas, de perseguição. Mas no convívio dos discípulos, no convívio dos apóstolos, as mulheres têm o mesmo tratamento. Então, ele corrige a lei mosaica, né, na interpretação, digamos assim, da lei mosaica, a lei judaica, para trazer a igualdade feminina. Uma segunda lei que é visivelmente questionada por Jesus é o dogma de não se poder trabalhar ao sábado. Então, os judeus acreditavam que Deus tinha feito o mundo em 6 dias, e o 7º, portanto, era sagrado, para eles chamado de Shabat, né? A partir da sexta-feira, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da tarde. Então, um dia inteiro era um momento de festejo, de convívio, sem trabalho. Proibia o trabalho no dia de orações, preces, jejum, etc. Então, ele questiona isso porque os judeus praticavam o Shabat apenas pela dogmática, apenas porque era dever, porque era obrigatório, porque era costume, sem entender o significado espiritual dessa conexão com Deus. Então, uma das coisas que ele costuma fazer aos sábados é curar pessoas doentes. E os senhores ali do templo, né, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, levitas, esses doutores da lei, criticavam ele porque ele estava descumprindo a lei, porque, imagina, na visão deles, curar alguém era trabalhar, né? Ele era um healer, era um curador, então curar alguém era um trabalho, e eles criticavam Jesus. Em outro momento, a gente vê uma passagem que os apóstolos, depois de caminharem longas distâncias, etc., param em um lugar e pegam frutos de uma plantação, de um pomar. Então, além de eles pegarem, né, eles ainda estão fazendo isso no sábado, né? Então isso também é um trabalho. Então, Jesus, ele questiona essas regras básicas. Ele questiona, por exemplo, o apedrejamento da mulher adúltera, né? E assim vai. Então, quando Jesus nos dá esse exemplo, ele nos coloca numa condição de liberdade muito grande, atrelado, obviamente, a uma responsabilidade maior, porque aqui deixa de ser um dever moral, porque alguém disse, né, o que chama assim, o grande pai, né, a figura normativa, né, aquela figura que impõe para a gente, não pode fazer isso. Então, ao invés de simplesmente fazer porque alguém mandou, ou descumprir porque a gente quer rivalizar com a ordem, a gente quer ser o rebelde, né? Então assim, não vou fazer não. Ele pediu para fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou rebelde. Então, ao invés de se colocar nessa posição também, é compreender o sentido dessa norma, dessa lei, e passar a encarar o dever a partir dessa consciência, né? desse aprendizado da vida em sociedade. E é curioso, pensando numa perspectiva civilizatória, né, que ainda hoje é necessária a lei, e uma lei severa. E mesmo havendo a lei, as pessoas às vezes não cumprem, né? E aqueles que estão em condições de privilégio são os primeiros a descumprir, porque se sentem protegidos ou regulados por uma lei diferente, né? Essa lei que cobre os seus erros, que acoberta, né? Que, portanto, permite que eles ajam de uma forma imoral. E aí, quando a gente estuda o direito moderno, atual, contemporâneo, a gente percebe o seguinte, que ao invés do direito se basear nos princípios éticos e morais que regulavam a sociedade pelos seus costumes, estabilizando, portanto, o comportamento e criando critérios de igualdade, de condições
daqueles que devem praticar o dever social e serem punidos da mesma maneira, o direito vai servindo aos interesses econômicos e protegendo a esses que têm mais privilégios. Então, isso no Brasil é evidente, mas é também no mundo. E há um extremo, então, que a gente percebe na sociedade, de um lado, desses que são privilegiados e que, olha, qualquer coisa eu tenho o meu advogado que vai me proteger, né? E às vezes contam, se não com o perdão, com a prescrição da lei. Quer dizer, o judiciário é tão lento e tão incapaz de ser eficaz em casos como esse, que bons advogados, entre aspas, né, bons no sentido da esperteza, né, de saber driblar as brechas da lei, fazem com que esses processos demorem a ponto de prescreverem e, portanto, o cliente deles não ser condenado. Então, de um lado, a gente tem esse grupo na sociedade, onde o dinheiro, a influência, acaba criando uma classe de privilégios, infelizmente, e essas pessoas se sentindo então amparadas por isso, se dão a chance de extrapolarem a lei. Então aqui sequer há, veja bem, sequer há o freio da lei em si, da norma civil, penal, etc. E muito menos o freio moral. Então as pessoas agem como querem, anarquicamente, por interesse. Isso não é um privilégio do nosso tempo, mas é um resquício de tempos muito antigos, né? É como agiam os homens das cavernas, né? Que lutavam pela força, agiam apenas por seus impulsos de interesses, né? Ele olhava uma mulher, achava que queria a mulher do outro, ia lá, agarrava ela pelo cabelo e matava o cara e levava a mulher embora, né? Então, assim, hoje é um pouco mais sofisticado isso, né? Você quer a casa de alguém, você vai lá e toma posse da casa de alguém, mas você desfaz, diz que você teve usucapião, né? Cria lá uma situação qualquer para a pessoa perder, cria uma dívida, etc., para a pessoa perder aquela casa. E se a gente ampliar isso em termos de nações, né, a gente vê hoje claramente guerras acontecendo por conta de interesses econômicos. Eu quero aquele território porque ali tem petróleo, eu quero ter aquele outro território porque lá tem terras raras, eu quero aquele outro lugar porque ali é um porto estratégico que me permite uma defesa melhor, assim, assado, né? Então, ou então, em casos extremos até, eu quero aquele território, eu não quero mais aquele povo, porque eu não gosto deles, né? Aquele povo é estranho, me incomoda, é muito diferente de mim, então eu quero expulsar esse povo, eu quero destruir esse povo, né? Eu posso ter bomba atômica, eu posso ter armamentos, mas aquele povo não pode. Eu não posso, não quero me sentir ameaçado. Então veja, não há muita diferença de uma criança brigando por brinquedo. É um estágio infantil civilizatório. E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso com pessoas muito poderosas. Mas há outro extremo daqueles que não têm o dinheiro para se proteger. E, portanto, eles não têm privilégios. Mas, ainda assim, eles se cercam dessa força e dessa articulação, né? E vivem na invisibilidade da sociedade, usufruindo daquilo que é a lei que eles criam e que eles acham que é correto. E aqui eu estou falando, por exemplo, da marginalidade, daqueles que vivem de crimes, na criminalidade, desde o tráfico de droga, tráfico de pessoas, as coisas mais vis, né? Da exploração de recursos, jogo de bicho, apostas em geral, as facções criminosas organizadas, né? Que roubam cargas, que falsificam medicamentos e assim por diante, né? Então nós temos esses dois extremos da sociedade. Um que comete o erro, os abusos, porque se sente privilegiado, tem poder e influência para isso. E o outro que não tem nada de privilégio, mas tem um poder ameaçador da violência e que age no submundo, então tentando subjugar a sociedade. Temos esses dois extremos. E nós estamos falando do século XXI, estamos falando do ano 2026 e provavelmente vários anos vindouros, infelizmente. Não é sobre a época de Jesus, não é sobre o período antes de Jesus. Então, em termos civilizatórios, hoje,
nós temos pessoas já com alguma consciência sobre a fraternidade. Algumas pessoas que, naturalmente, espíritos que reencarnam, já com essa noção de cuidado do outro, do cuidado de si, né? Essa preocupação de que eu não preciso machucar alguém para ser feliz. Eu não preciso ambicionar o que o outro tem para eu me sentir bem. Eu posso viver com menos. Eu posso ser capaz de sofrer um pouco para que o outro não sofra e para que a sociedade seja mais equilibrada. Então, eu sou capaz de controlar os meus anseios, os meus desejos, os meus impulsos, né? Eu sou capaz de tolerar o jeito estranho, esquisito do outro, os gostos estranhos, dissonantes daquilo que eu acredito que seja bom. Eu sou capaz de aprender até com essa diferença que o outro apresenta. Não porque eu seja melhor ou que ele seja melhor, mas é porque essa diferença me complementa. Então, eu tenho que ser capaz de renunciar, de construir em mim uma resiliência para aceitar esse outro da maneira que ele é. Eu não posso responder com violência. Então, já há pessoas encarnadas na Terra, acreditem. Eu acho que vocês, nós aqui, somos um pouco assim. Somos capazes de perceber a necessidade de convivência fraterna. Então, o maior mandamento, a maior lei, o maior princípio, não é mais a liberdade e nem até mesmo a igualdade, mas principalmente a fraternidade. Porque quando a gente passa a ser fraterno, a gente respeita a liberdade do outro e a gente vê o outro como igual. Então, a liberdade é um princípio maior, superior. Um princípio relevado depois da Revolução Francesa. A gente vê as nações se construindo e as ideologias se construindo baseadas ou na liberdade individual, né, como acontece principalmente nas nações da América do Norte, Europa, e a gente vê a igualdade em outros lugares. Por exemplo, o princípio que rege a governança chinesa é a igualdade. Não que eles sejam exatamente iguais, mas eles, como vieram da corrente comunista, eles privilegiam essa coisa dos direitos de igualdade. E lá, alguns joguetes de privilégios tão ostensivos que a gente vê acontecendo aqui, não são assim. Crime lá é encarado de outra forma, de uma forma mais severa, né? Não é que não haja corrupção, não é que não haja mal... também. Mas a lei é outra, quando você é igual, em primeiro lugar, né? E assim como lá, outras nações também, e vamos dizer assim, mais influenciadas pelas ideias, principalmente socialistas, acabaram privilegiando o conceito de igualdade acima da liberdade. E no mundo mais ocidental, a gente tem a ideia de liberdade acima da igualdade. Mas os dois são desequilibrados. Os dois ainda são atrasados, né? E em nenhum deles prevalece a fraternidade. O que a gente tem que resgatar na ideia de dever, a partir de Jesus, é a compreensão dessa consciência, né? Jesus não deixa escrito nenhum mandamento. Ele diz, olha, o que está lá em Moisés está certo. Agora vamos interpretar melhor, né? Pede para Nicodemos, resume o que está lá no ensino mosaico. Aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ou na tradução mais adequada, servir a Deus adequadamente, né? Então, servir a Deus e servir ao próximo, né? A gente traduz como amar a Deus e amar ao próximo, porque no hebraico essa palavra servir e amar, né, dependendo da interpretação, ela está mais ou menos nesse contexto. E por que servir? Porque quando a gente se coloca numa posição de servir, o outro passa a ter mais importância do que a gente, né? A gente desenvolve uma humildade, uma percepção de cuidado do outro. Então, a gente se coloca não numa posição de igualdade, mas até numa condição de servo, de serviço, né? Como Jesus demonstrou, por exemplo, no lava-pés. Na última ceia, que ele lava os pés dos seus apóstolos. Então, quando a gente quer pensar na ideia de dever, a gente tem que compreender Jesus como aquele que é o bom pastor. Imagina, o pastor sai ao campo levando as suas ovelhas, passa o dia no sol com as ovelhas estão lá comendo capim, passeando, se divertindo, brincando, e ele não, ele está trabalhando o tempo inteiro, ele está cuidando delas, né? Ele se alimenta com o lanche que ele leva, ele não está fazendo uma ceia relaxado em casa, ele está trabalhando. E quando ele está voltando
ele percebe que uma das ovelhas se desgarrou. O que ele faz? Ele leva as ovelhas para casa, né, para o recanto delas, e volta em busca daquela ovelha perdida. Então, ele não descansa enquanto ele não reúne integralmente o seu rebanho. Então, essa ideia é o que a gente pode compreender como dever. Quando a gente desperta para um bem, a gente desperta para uma verdade espiritual, e a gente passa a ter a responsabilidade de cuidar daqueles que estão no entorno de nós, para que eles não se desgarrem. E se eles se desgarrarem, que a gente tenha a força, o cuidado, a determinação de socorrer. Então a preocupação, a prioridade não pode ser de sair por aí invadindo países ou casas, ou se subrogar em qualquer direito, simplesmente porque a gente quer e a gente acha que a gente merece, feito uma criança mal educada, sem limites, né, na sua própria casa. Então nós temos que compreender que há sim limites, há regras sociais importantes, mas que elas têm que estar condizentes com a nossa crença, com a nossa compreensão de valor. Esse gesto de dever, ele tem que ser calcado no amor que se dá, né? E haverá uma dor em consequência, haverá uma renúncia pessoal, né? Para que eu possa ajudar o outro verdadeiramente, eu tenho que dar algo que eu não tenho, né? Algo que vai me fazer falta, não é algo que está sobrando. Então, quando a gente pensa na ideia da caridade, como se desenvolveu na filantropia, como se desenvolve no voluntariado, que é a coisa que você faz no seu tempo livre, aquilo que você dá porque te sobra, né? Não é sobre esse dever espiritual que a gente está falando, né? Esse é um dever cívico, esse é um dever que a gente tem que praticar, sim, está corretíssimo, mas ainda não está ao alcance do dever da espiritualidade, porque o dever espiritual é aquilo que excede a nossa força, é aquilo que extrapola o nosso tempo, é aquilo que a gente se organiza de tal maneira que gera até um incômodo com quem convive com a gente, né? Quantas vezes a gente escuta dos nossos familiares assim: mas o que você vai fazer lá hoje? Você já vai toda semana, fica aqui, né? Fica mais um pouquinho, chega lá atrasado, não precisa ir agora, né? Ou vai a semana que vem, né? Então esse é um discurso muito comum para quem tem que fazer escolhas espirituais no ambiente doméstico. Por quê? Porque aquele que está lá não entende isso, porque ele só faria essa mesma coisa se fosse um dever escrito por alguém, né? Olha, vai na missa pelo menos uma vez por ano, senão você vai para o inferno, né? Tá lá, se você não manda os sacramentos ali, se você não cumprir esse sacramento, você vai para o inferno. Então a pessoa faz porque ela tem medo de ir para o inferno, né? Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando assim: vá à casa espírita, ou vá praticar caridade, ou vá estudar, né, alguma coisa espiritual, porque você gosta, porque você ama, porque você se sente bem. E você sente que isso é importante para você, e isso te modifica, isso te torna uma pessoa melhor, e quando você volta para casa, você pode justamente emanar essa energia que você traz, que você leva daqui, né? Essa força, essa vibração que você captura aqui, que te melhora e melhora os outros que estão na sua casa. Então é difícil ter que negociar com isso, como é difícil ter que negociar no trabalho. Aí eu falo isso com experiência de 35 anos, tendo que negociar todas as terças-feiras para vir para uma casa espírita, quando os chefes marcavam reunião às 6 horas da tarde, na sexta-feira, marcavam viagem. Aí eu sei de quantas pessoas não conseguem comparecer aqui por conta de trabalho. Mas a necessidade que a gente tem de resistir a isso, né? E eu sempre, já no final da minha carreira em empresas, eu tive um presidente que era judeu. E sexta-feira, 6 horas da tarde, ele não estava na empresa, acontecesse o que fosse, porque ele era judeu e ele ia cumprir o Shabat. E no dia de Yom Kippur, que não era um feriado para nós, ele também faltava, e assim por diante. E todo mundo respeitava, porque ele era o presidente. Se ele fosse um coitado, um office boy, ninguém daria conta. Mas como ele era o presidente, todo mundo respeitava. E aí, num determinado momento, uma reunião marcada, que poderia ter sido no dia seguinte, foi marcada às 6 horas, e eu levantei exatamente esse ponto. Eu disse: olha, o presidente pode, e eu não posso
sendo que o meu motivo também é um motivo espiritual. E isso criou um mal-estar terrível na sala, né? Você está querendo se comparar com o presidente? Eu falei, não, eu não estou querendo me comparar com ninguém, eu só quero o mesmo respeito. Então, assim, a gente tem que ter essa coragem. Eu não estou contando essa história para me vangloriar da coragem, porque depois o resultado foi funesto, eu acabei saindo de lá. Mas eu estou dizendo que a gente tem que se impor na fé que a gente acredita, né? Nós não estamos sendo chamados mais a morrer nas arenas romanas, devorados por feras, ou queimados em cruzes. Nós estamos sendo chamados a dar o testemunho na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, no nosso ambiente de família. Então, o dever é se expor e dizer, eu não concordo. Eu não vou me submeter a essa imposição que é imprópria, que é indevida. Porque se as viagens, tudo bem, se for uma calamidade, se for uma emergência, se for uma coisa inusitada, é claro, né? Não vai acontecer nada se faltar na reunião espírita, ou se faltar uma missa, se faltar um culto, ou se deixar de ir num trabalho voluntário, o que quer que seja. Não é sobre isso, é sobre se de fato isso é uma circunstância específica, determinada, ou se isso é um capricho. Quantas vezes isso é apenas um capricho do seu chefe, da sua chefe? Quantas vezes isso é apenas porque aquele dia, aquele horário é mais conveniente para ele ou ela, e não para você? Mas que você não consegue manejar isso porque você acha que se você perder aquele emprego, que você vai morrer de fome e que você não vai conseguir fazer mais nada. Então a gente vai se submetendo, se escravizando. Ao invés de servir a Deus, a gente vai servindo ao dinheiro. A gente vai servindo aos propósitos, aos interesses materiais, que vão nos cercando, vão nos consumindo. A gente nem se dá conta mais do trabalho que a gente faz, do que a empresa que a gente está lá produz, do mal que ela faz à sociedade. Não se pode falar sobre isso no ambiente de trabalho. Não se pode questionar os problemas sociais que essas empresas provocam, porque nós somos demitidos. Nós não podemos questionar os abusos cometidos pelos chefes, e pelos chefes dos chefes e assim por diante, né? Então nós chegamos num ponto da sociedade em que muitos estão oprimidos, muitos estão angustiados, se sentindo deprimidos, doentes com essa condição. Mas a doença, eu pergunto, está nos chefes, que são espíritos ainda não despertos, ignorantes, atrasados? Ou será que daqueles que poderiam reagir e se opor a essa injustiça, mas que não tem coragem? Porque aquele que não despertou, aquele que permanece na ignorância, ele faz o que ele acha que ele quer fazer, né? Se ele está entre os privilegiados que pode se proteger, e infelizmente é assim que acontece com muitas carreiras de sucesso, né? As pessoas vão ganhando dinheiro às custas dos outros. As pessoas ganham dinheiro vendendo coisas porque nós pagamos mais caro. Nós pagamos 40% de carga tributária, em média, no Brasil, para sustentar um regime de muitas pessoas que cumprem o seu dever e o seu papel, mas muitas outras que cometem desmandos. Está aí uma discussão sobre os penduricalhos, né? Então, assim, por que um juiz tem que ter uma cafeteira elétrica, um motorista, um auxílio de terno ou de moradia, sei lá o que for, e um cidadão comum não tem o que comer na mesa, não tem o que se vestir, não tem como ir trabalhar, senão por um transporte lotado, de qualidade ruim, barulhento, distante, demorado, etc. e tal. Quando a gente aplica a lei da fraternidade, todas essas diferenças, elas caem por terra. Então, o momento crucial que nós vivemos hoje, chamamos de transição planetária, né, é desse despertamento, é dessa consciência. Mas não é uma consciência de algo que vai nos favorecer. É uma consciência de que é algo que tem que favorecer a todos. Então não é sobre discutir privilégios ou não privilégios da magistratura ou dos funcionários públicos, de políticos, mas também os nossos privilégios. Será que nós somos capazes, estamos dispostos a abrir mão dos nossos privilégios? Será que nós somos capazes, estamos dispostos a redistribuir o alimento como Jesus ali, naquela condição das pessoas ouvindo em frente ao lago de Gerizaré, o sermão do monte,
e ele pede, bom, que cada um compartilhe o que tem e sobrará o alimento. E quando eles começam a compartilhar, então os alimentos vão se multiplicando. Tem um efeito, vamos chamar assim, milagroso entre isso? Tem, mas principalmente tem um efeito da solidariedade, porque não adiantava nada o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças se eles não tivessem entendido. Então Jesus convoca aquelas pessoas a colocar em prática os seus ensinamentos. Olha, você que trouxe aí um peixinho, um pãozinho, um azeite, um vinho, compartilha com quem está do lado, né? E aí vai se descobrindo que muita gente tinha trazido. Muitos estavam esfomeados, de fato tinham trazido nada, mas muita gente tinha trazido. E que se todo mundo dividisse, então sobrariam coisas. Ninguém passaria fome. Então, se hoje no mundo a gente puder dividir o que a gente tem, né? Jesus não pediu para que eles passassem fome, pediu apenas que dividissem as coisas. Então, se nós formos capazes de dividir o que nós temos, sobrarão alimentos, sobrarão condições de vida melhores para todo mundo. Mas a lógica do mercado é assim: vamos construir apartamentos pequenos. Aí eu penso, poxa, que bom, as pessoas que têm menos renda, um apartamento menor, vai ficar mais barato, elas vão poder comprar, começa com um apartamento pequeno, o dia que puder vai comprando maior. Mas não, os apartamentos pequenos, eles são imediatamente vendidos por pessoas que já têm outros imóveis e que querem alugar para o Airbnb. Vocês entendem a lógica do interesse? Não se faz alguma coisa que é para o bem da sociedade, né? Porque ninguém gosta de morar num barraco escondido numa comunidade sujeita a tiroteio e violência. Se pudesse, as pessoas saíam dali. Mas para você sair de lá, e eu conheço várias pessoas nessa condição, como é que você faz para pagar um aluguel mais caro e depois passar a pagar água, luz, né? O gás provavelmente eles já pagam, mas IPTU, né? Como é que você faz para esse deslocamento? Então tudo é feito para não sair, né? Tudo é feito para dar errado. Por quê? Porque são os interesses que movem. Depois a gente reclama, mas a pessoa recebe o Bolsa Família e usa no Tigrinho para postar, né? Mas aonde está o processo educativo a respeito disso, né? Então nós estamos ainda nesse estágio, misturados nesse momento, por isso que Jesus fala da parábola, da metáfora do joio e do trigo, né? Nós estamos misturados entre aqueles que têm a consciência da fraternidade com aqueles que não têm. E olha, não vamos nos enganar, tá? Há muito mais joio do que trigo. Nós temos que ter o senso de realidade, de perceber que nós precisamos sobressair como o trigo, né? Como é que o trigo se separa do joio? Ele cresce, ele estava na mesma altura do joio, o joio tem um tamanho limitado, ele não consegue crescer mais do que aquilo. O trigo não, o trigo ele se estica, ele vai buscar a claridade solar, né, para ter aquela cor iluminada. Então, quando ele fica alto, é visível o que é o trigo e o que é o joio. Mas se nós que temos a consciência da fraternidade não crescermos, não nos iluminarmos, se nós não nos mostrarmos na sociedade, mostrar para o mundo quem nós somos, não é por vaidade, mas é por dever. É pelo dever de seguir o Evangelho de Jesus, um dever amoroso. Então, se nós não aprendemos a nos destacar, nos colocarmos, nos apresentarmos como trigo, nós seremos ceifados como joio. Cabe a nós. E não adianta criticar que tem o joio ali. Tem. Nós estamos no meio disso. Nós estamos. Mas se a gente se acha um pouquinho mais esperto, por favor, não é melhor, porque nós estamos muito longe de ser melhor do que os outros. Mas se nós nos achamos um pouquinho mais espertos, né, como eram aqueles discípulos de Jesus, como foram os apóstolos, a gente tem que dar a cara para bater. E eu quero lembrar que os apóstolos, na hora H, tiveram medo. Fugiram, exceto João. Todos eles fugiram, né? Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil seguir o dever. Não é fácil dar a cara para bater. Imagina, a gente sabe que
milhares de pessoas seguiram Jesus na entrada dele em Jerusalém, aclamando ele como rei de judeus. Se todos aqueles tivessem defendido Jesus, o sinédrio dos judeus, o rei Herodes ou os romanos com Pilatos, poderiam ter feito alguma coisa com ele? Sabe quantos soldados Pilatos tinha? 100. Ele tinha uma centúria. Pilatos tinha 100 soldados. Naquele momento em Jerusalém, estima-se que tivesse cerca de 1 milhão de pessoas. O que 100 soldados fariam contra 1 milhão de pessoas? O que não fosse 1 milhão, que fossem 200 mil pessoas, que fosse o dobro. Nenhum deles reagiria. Por isso que a gente carrega o karma, né? A marca negativa da falência moral, de não se mostrar, de não defender Jesus, de não ter coragem, de se esconder, de se camuflar, de fazer de conta que não é com a gente. Só que isso não foi lá há 2000 anos, isso continua acontecendo, porque nós somos chamados, convocados a viver o Evangelho de Jesus hoje, todo momento, todo dia quando a gente acorda, até antes da gente dormir, inclusive depois que a gente dorme, porque lá na espiritualidade, quando a gente se projeta, também a gente é chamado a viver o Evangelho de Jesus. Então, a gente quer ser fraterno ou não quer ser fraterno? A gente quer ser manso ou não quer ser manso? A gente é trigo ou a gente é joio? Não é mais sobre um dever da lei. A lei está aí como consequência para ser cumprida, desde que ela seja boa, de fato, que ela faça o bem para a sociedade. Não que ela, se ela estiver protegendo alguns em detrimento de outros, se ela estiver sendo falsa, desonesta, então ela não é uma lei boa. E nós temos o dever cívico de desobedecê-la. Eu estou citando aqui um juiz chamado John Rawls, americano. Não estou nem falando do Evangelho de Jesus. Eu estou dizendo porque isso é um cientista, filósofo americano que defende, mas que todo mundo esquece. É melhor citar aquele que acha as brechas na lei, não aqueles que pensam no direito com ética, com justiça, com o dever moral. Então é sobre isso. Nós já temos os arcabouços sociais, teóricos, científicos, para que a gente possa ser fraterno. Mas a gente escolhe a todo instante não ser fraterno. A gente prefere defender o que é nosso, a nossa liberdade, a nossa individualidade, e bota nesse bolo, nessa farofa, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, que são mais próximos, né? Mas isso não é igualdade. Isso não é solidariedade, isso não é evangélico. Então é preciso despertar para o dever nesse sentido evangélico. O dever que nós, como espírito, já sabemos que é certo ou errado, e praticar com coragem. Não é fácil? Não é. Mas a gente precisa se exercitar nisso. Por quê? Porque a gente tem o amparo dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos espíritos familiares, dos nossos guardiões, que permanecem ao nosso lado, nos dando a força necessária, nos instruindo, nos mandando, enviando vibrações de fortaleza para que a gente possa resistir ao mal e praticar o bem, na graça de Deus.